Graça e paz, amados e queridos irmãos, é com muita alegria que nós começamos mais um culto ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor pela presença de todos os nossos queridos e amados que estão conosco nessa noite, os queridos que nos acompanham de casa, pelo canal do YouTube. Nós vamos começar esse culto, essa noite de estudo da palavra, cantando ao nosso Deus, hino de número 93, firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Hino de número 93, nós vamos cantar ao nosso Deus esse hino. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, o sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir secar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia. Aleluia. A nossa fé, o nosso amor estão firmados em Jesus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119 da Escritura. Nas semanas anteriores nós temos lido porções desse salmo, e nessa noite nós vamos ler mais uma delas, uma vez que esse salmo é um salmo bem grande, se trata de 176 versos. Hoje nós leremos do 153 ao 160, Salmo 119, do verso 153 ao 160. Eu queria que a gente fizesse essa leitura de forma alternada, e o Caio vai estar alternando comigo, e no momento onde Caio vai ler, a igreja lê com Caio. 119, o Salmo, do verso 153 ao 160, ok? De forma alternada, o pastor com a igreja, e na hora que a igreja for ler, o Caio vai estar acompanhando com os irmãos. O 153 diz: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos.
Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde um princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aleluia. As tuas palavras, Senhor, toda a escritura, ela é verdade desde o princípio ao fim, desde o Gênesis ao Apocalipse. São verdade desde o princípio, e cada um dos seus juízos, dos seus justos juízos, esses sim, eles duram para sempre. E queridos, esse salmo todo debruça sobre essa matéria, a importância, a excelência da lei divina, a importância que nós temos de nos alimentar dessa palavra, de nos encher dessa palavra, de ter essa palavra cada vez mais e mais próximo e cada vez mais e mais preso a ela, pois é ela que nos liberta, ela que nos vivifica, ela que nos renova. Nós temos só nessa porção que nós lemos, nesses versículos, verso 154, o salmista diz: defende a minha causa e liberta-me, Deus. Ao final do versículo diz: segundo as tuas promessas, vivifica-me Deus e liberta-me segundo as tuas promessas. No verso 156 ele diz: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias e vivifica-me segundo os teus juízos. Então são as promessas do Senhor, são os juízos de Deus, esses que nos vivificam, esses que nos fortalecem, esses que nos fazem cada vez mais e mais abandonar o velho homem e viver um novo ser, a nova criatura. O verso 159 diz: considera em como amo, Senhor, os teus preceitos, toda a tua lei, toda a tua palavra, e por isso vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Mais uma vez o salmista está pedindo: Deus, me dê vida, me fortalece cada vez mais e mais espiritualmente pela tua palavra. E diferente de nós que temos a palavra de Deus, olha o perverso, o verso 155 diz que a salvação está longe dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus, do perverso. Por quê? O final do verso 155 diz: pois eles não procuram os teus decretos, eles estão longe da palavra de Deus, por isso a salvação está longe dele. Por isso, meus queridos, a melhor coisa a se fazer é estar preso à palavra do Senhor. Ela, como o 160 diz, é verdade desde o princípio ao fim, os seus juízos eles duram para sempre. Que Deus nos faça cada vez mais e mais firmados, desejosos, que Deus desperte em nós cada dia mais e mais sede e fome na palavra de Deus. Nós vamos orar agora. Eu queria que Jarbas orasse, para que Deus nos desse esse apetite, essa fome, essa sede no livro de Deus, em conhecer esse Deus que se revela cada vez mais e mais por meio dessa palavra. Pode orar, Jarbas. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, maravilhoso Deus, estarmos na Tua presença, nessa noite de estudo bíblico, na Tua casa, onde viemos, ó Deus, com certeza aprender mais do Senhor, aprender da Tua palavra. Fala, Senhor, o nosso coração, usa Teu servo, ó Deus, para instruir-nos de acordo com o discernimento do Teu Santo Espírito, pela orientação da Tua Santa Palavra, meu Deus. Aleluia, Deus. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, perdoa-nos pelas nossas falhas, é a oração que nós fazemos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. E essa palavra do qual nós devemos nos ater cada vez mais e mais, nos prender a ela, ela nos diz que Deus mostra, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter nos entregado Jesus. Então Jesus é a prova do amor de Deus. Então que celebremos a esse Cristo que nos salvou, que nos comprou com o seu precioso sangue, que o adoremos nessa noite. Nós vamos fazer isso com muita alegria, nós que estamos aqui hoje nessa noite, você que está em casa, eu passo a palavra para o Caio agora, ele vai estar nos conduzindo em algumas canções, alguns louvores, e com muita alegria e gratidão, louve a esse Deus, louve a Cristo, adore ao Senhor nessa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, louvado seja o nosso Deus. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos proclamar o nome do Senhor, dizendo que os reinos se abalam, os povos se curvam, que as bocas se abrem e as mãos se levantam para a glória do Senhor, proclamando que o nosso Deus é Deus sobre todas as coisas. Amém.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Só a igreja, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Aleluia, que você possa de fato todos os dias da sua vida adorar ao Senhor, porque a igreja sou eu. Amém. Amém, louvado seja o nosso Deus. E hoje com a participação especial do nosso irmão Jarbas aqui no ukulele, vamos adorar ao nosso Deus. Eu olho para a cruz quebrantada. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, adoro o Senhor, a sua obra vou cantar, meu Salvador, meu Salvador.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. E imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, morte me livrou, e Ele trouxe-nos a vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor que me atraiu, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, que você possa ser de fato quebrantado por esse amor de Deus, amor irresistível. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. De fato, impressionante é o teu amor, é o amor de Deus que nos redimiu, que nos salvou, que nos trouxe a vida. E nós estamos nessa noite para render graças e louvores ao Senhor. Essa vida que de graça recebemos por meio da cruz, Ele que da morte nos livrou, nos trazendo a vida, nós que estávamos condenados. É maravilhoso demais, como nós cantamos, é impressionante esse imenso amor de Deus. Que bom que nós estamos aqui, os queridos que vieram. Quero lembrar aos amados, os que não estão aqui, que nos acompanham de casa, se não teve oportunidade de estar ao longo da semana na igreja, nós temos trabalhos aos domingos, né? Aqui na Betel começamos uma oração meio-dia, né? Nós temos horários, o meu horário é de meio-dia à 1 da tarde aqui na igreja. Eu convido você para que venha orar, mas de repente o seu horário de meio-dia a 1 não é bom, você pode marcar de 1 às 2, ou de 2 às 3, escolha um dos horários e venha orar aqui na Betel. Nós estamos com o templo aberto aqui ao domingo, para que a gente busque ao Senhor no dia do Senhor em oração, e às 19 o culto aqui ao nosso Deus. E na Central nós temos 2 cultos, um culto pela manhã às 9 e um culto às 18, e em meio aos cultos nós temos a oração também, para os queridos estar tendo a oportunidade de orar ao longo do dia, os horários diferentes também. Então escolha um dos horários, participe do culto, ore ao Senhor. Você que é da Betel, você que é da Central, fique atento com as programações. O Caio tem um recado também do coral, para partilhar com a gente, para que você comunique. Caio, vem cá.
Boa noite, irmãos, pessoal aqui da igreja, pessoal que está em casa. Só relembrando vocês do nosso ensaio do coral, tá? Todos os sábados, às 3 horas da tarde, ok? Eu conto com a sua presença. Você que tem o desejo de participar, o pessoal que está em casa, que tem o desejo de participar, manda uma mensagem, WhatsApp, entre em contato com o pastor, com o presbítero, no grupo da igreja. Vai ser uma honra ter você participando conosco. A gente já tem aqui a Bel, que canta contralto, o Jarbas, que está no baixo, tem a Cecília, que está no soprano, junto com a Mel, e mais uma galera aqui. Está dando muito certo, graças a Deus. E você que tem o desejo de aprender algum instrumento, tenho vaga, tá? Então deixa também o seu nome, procura lá a gente para só deixar uma mensagem lá e a gente arruma um horário, ok? Fique com Deus. Que bênção. E Bel está cantando mesmo, Bel? E Jarbas, está firme no coral? Rapaz, o Jarbas é baixo, não é? Baixão ali. E Otávia, já conseguiu botar Otávia no coral? Ô, Otávia. Vamos pegar firme aí, é bênção. Essas atividades que envolvem a música na igreja são abençoadas. Que bom que nós temos essa oportunidade de servir ao Senhor também nessa área. Atos, nós vamos ao estudo, Atos no capítulo 2, abra sua Bíblia lá. Eu prometi que hoje nós iríamos fechar um estudo baseado num texto do reverendo Ronaldo Lidório, um texto que nós começamos a destacar na semana passada, onde ele aborda nesse tempo de pandemia, esse tempo de coronavírus, algumas coisas que nós cristãos precisamos lembrar, algumas coisas que precisam ficar guardadas no nosso coração. Nós sabemos que nesse tempo muita gente escuta falar sobre o isolamento social, sobre a necessidade de ficar em casa, sobre a necessidade de usar máscara, o álcool em gel, mas o crente tem coisas também mais importantes do que esses cuidados para que ele possa lembrar. Então o reverendo Ronaldo Lidório fez um texto muito bom. Quem quiser acompanhar mais detalhes desse texto, vai lá na internet, na página dele, ronaldo.lidorio.com.br. Esse texto diz sobre dias de incerteza frente ao agir de Deus. Aí está bem escrito, grandão, coronavírus. Você vai ver na íntegra esse texto, e eu destaquei alguns pontos desse texto para a nossa meditação, do qual nós precisamos lembrar nesse tempo de coronavírus, nesses momentos difíceis. E aí nós vamos ler Atos capítulo 2, leremos o verso 44, por hora o 44, você vai manter a sua Bíblia aberta, Atos 2, 44, vamos ler em uma só voz, que diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora você vai ao capítulo 4, verso 32, Atos 4, 32, está próximo aí. Vamos ler mais uma vez comigo. O verso 32 diz: da multidão dos que creram era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Nós vamos abordar hoje algo que nós precisamos lembrar em dias de tribulação, em dias de pandemia, em dias difíceis, além do que citamos na semana anterior, que o crente precisa, nesse momento, confiar e descansar em Deus. E aí nós destacamos no Salmo 25, pois o salmista diz ali: Deus meu, em quem em ti confio. Ele mostra que a confiança dele está toda em Deus, mesmo no momento no qual ele passava. Portanto, é necessário que a gente mostre que mostremos às pessoas, especialmente aquelas que não crê, a nossa confiança em Deus, o quanto cremos nesse Deus, e que nós descansemos nesse Deus que cuida de nós, que zela dos seus. Então nós já destacamos isso semana passada. Também na semana passada, nós aprendemos que além de descansar e confiar, o crente precisa manter o coração ensinável. Reverendo Ronaldo Lidório diz que dias de tribulação, em dias difíceis, em dias como esse de pandemia, nós devemos abrir o nosso coração e dizer: Deus, o que o Senhor quer me ensinar em meio a tudo isso? Nós temos uma canção antiga, qual nós cantamos na igreja já há um bom tempo, que diz que cada vez que a minha fé é provada, Deus, Ele me dá a chance de crescer um pouco mais. No momento que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer. A música ainda diz: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, esses me levam para mais perto de ti. Então momentos difíceis são oportunos para que Deus nos faça crescer,
que nós nos aproximemos mais dele, que nós conheçamos mais a ele, e é justamente nesse segundo ponto que o Ronaldo Lidório destaca o Salmo 86, que mesmo no dia da angústia, esse salmista Davi escreve esse salmo num dia da aflição, no dia da angústia, ele diz no versículo 11, Senhor, me ensina, Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos, ensina-me, Deus, as tuas veredas. Nesse momento de dificuldade que o salmista passava no Salmo 86, ele abre o coração, ele torna o coração dele ensinável e diz, Deus me ensina. Então, duas coisas nós vimos semana passada, confie e descanse no Senhor, e outro, mantenha o coração ensinável. Hoje nós vamos aprender sobre promover o ponto a nós ser lembrado, né, no dia de hoje, segundo os pontos destacados pelo reverendo Ronaldo Lidório, é que nós devemos promover a comunhão. Precisamos promover a comunhão. Em dias de tribulação, em dias de coronavírus, precisamos promover a comunhão. E aí nós lemos exatamente esses versos em Atos no capítulo 2 e no capítulo 4, o qual destaca aqui essa igreja primitiva de uma forma muito, muito bela, a comunhão no qual esses crentes viviam, uma intensa comunhão. De forma que, no verso que nós lemos, o verso 44, diz que todos que creram, aqueles que faziam parte dessa igreja, eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Estavam sempre unânimes, sempre de casa em casa, sempre ao lado um do outro, partindo o pão, vendo se havia alguma necessidade ali, a ponto de no capítulo 4, verso 32, diz que daqueles que creram, eles eram uma só alma, e um só coração. Mas aí vem uma pergunta para nós, especialmente considerando os nossos dias de coronavírus. Como mantermos a comunhão em um momento onde nós vemos sendo dito para nós, por conta das autoridades, que nós devemos nos isolar, cada um ficar em casa, no momento onde as portas dos templos foram fechadas, foram trancadas, os cultos públicos foram proibidos. Muita gente perguntou, e a igreja, como é que vai ser agora? Como é que nós vamos ficar agora? Partilhando isso com pastores mais antigos, com crentes mais antigos, essas pessoas foram unânimes em dizer, olha, jamais poderíamos imaginar que viveríamos um tempo como esse, de igrejas de portas fechadas. Mas essa situação chegou e aí, pegando carona no ponto anterior que nós destacamos, em manter o coração ensinável, algumas lições nós podemos aprender. E uma dessas lições que nós podemos aprender é que templo é diferente de igreja. Igreja é diferente de templo. Muitas vezes a gente acha que é uma coisa só. Então preste bem atenção. O templo, queridos, graças a Deus essa não é a realidade nossa aqui hoje, mas o templo pode estar com a porta trancada. Mas a igreja não, queridos, essa está sempre aberta, essa deve estar sempre aberta, pois há uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus, que as portas do inferno, essas jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então preste bem atenção, nós vamos entender rapidamente uma diferença entre templo e igreja. O que é o templo? O templo é isso aqui que você está enxergando, essa estrutura toda de concreto, de tijolos, de ferragem, né? Isso é o templo, o nosso templo da Betel, que está situado, e eu até anotei o endereço aqui direitinho, que está situado entre a rua Independente e a rua Arlindo Fávaro. Arlindo Fávaro é essa, a rua Independência é essa, no número 395, no bairro Nova Galileia. Nós estamos aqui no Nova Galileia, frente ao bairro Santo Antônio. Este é o templo. Nós temos também o templo da Central, que é a nossa igreja mãe, que está ali na rua Doutor Lobato, número 546, no centro da cidade de Pinheiros. Isso é o templo. Agora, o que é a igreja? A igreja somos nós, a igreja sou eu e você. Por isso, faz sentido essa frase, a igreja pode estar até trancada, por conta de uma pandemia, por conta de uma guerra, por conta de uma perseguição religiosa, a igreja pode viver até um tempo, como nós vivemos alguns dias aí por conta da pandemia, o templo pode estar até com suas portas fechadas, mas a igreja não, ela está sempre aberta, porque a igreja sou eu e você, a igreja somos nós, a igreja do Deus vivo. Portanto, a Otávia ali, em meio às atividades dela, como enfermeira, servindo ali da melhor maneira que ela pode fazer, ela é a igreja do Deus vivo ali. A Bel, nas suas atividades ali na Copep, na escola,
sendo a melhor funcionária da Copep que ela pode ser, ali ela é a igreja do Deus vivo. Por isso a igreja está sempre aberta. Jarbas, na casa dele ali, tendo um momento devocional, orando a Deus, junto da esposa, junto dos filhos, ali a igreja está reunida, parte da igreja está ali, em comunhão, em adoração. A igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós. Por isso, queridos, uma vez que nós entendemos agora que há uma diferença entre templo e igreja, e por isso muita gente ficou assustado, né? Os templos estão de porta fechada, mas espera aí, gente, a igreja somos nós. Uma vez que nós entendemos que a igreja somos nós, é necessário, como destacamos aqui, é necessário que promovamos a comunhão, que a comunhão ela não deixe de acontecer, mesmo em dias assim, de pandemia, mesmo em dias do qual somos impossibilitados de estar aqui. E aí precisamos destacar algo importante, algo histórico da igreja, que com o Edito de Milão, pelo imperador Constantino, no ano de 313, só a partir daqui, do ano 313, a igreja pôde ter uma estrutura como essa, um templo, para reunir, porque antes a igreja era perseguida, a igreja era oprimida, os crentes morriam, portanto eles não podiam ter um espaço, uma liberdade de culto como essa que temos hoje. E você sabe onde os crentes reuniam? Os crentes reuniam nas cavernas, como é que fala, Jarbas? Sepulcros, eram lá que a igreja reunia. A igreja reunia no meio do mato. A igreja sempre procurou oportunidades para que eles pudessem estar juntos ali reunidos. E aí, uma questão interessante a destacarmos: eles não tinham templo, mas nem por isso a igreja deixou de existir. E a igreja estava aberta, e ali eles promoviam a comunhão. E então, queridos, só no ano 313 depois de Cristo, olha só quantos anos a igreja sofreu dura perseguição. A igreja pôde sim ter um espaço, um templo, para que ela pudesse reunir e ali promover a comunhão. Portanto, observe comigo que necessariamente nós não precisamos do templo. Nós, como igreja, podemos e devemos promover a comunhão, mesmo sem esse espaço. E aí, queridos, fica o desafio para nós, como confiar em Deus e descansar nele em dias difíceis, como manter o coração ensinável, promover a comunhão. Como é que nós podemos promover a comunhão, uma vez que nós não podemos estar aqui, não podemos reunir as crianças, os jovens no templo? Como é que nós podemos promover a comunhão? Graças a Deus nós temos tido a oportunidade já de trazer, é claro que não temos ainda a escola dominical, as atividades ainda não voltaram, mas a gente, como hoje, a gente aqui em Pinheiros, a gente tem a oportunidade de ter momentos de culto, sim. Mas se não tivéssemos essa oportunidade, se a pandemia ainda estivesse no seu auge, ou se a perseguição religiosa se agravasse ao ponto de nós não podermos abrir a porta do nosso templo, como é que nós faríamos? Como é que seria possível promovermos a comunhão em dias assim? Ronaldo Lidório, ele traz algumas dicas de como podemos promover a comunhão em dias assim. Nós podemos, segundo ele, nos unir em oração, orar uns pelos outros. E olha, necessariamente não precisamos estar todos juntos, não. Você pode, da sua casa, fazer um momento de oração ali, juntar a família em favor da família de outro, em favor da família de Bel, e depois comunicar: olha, Bel, nós estivemos nesse dia orando pela sua família. E aí, tornando isso uma corrente, onde Bel daqui a pouco fala: olha, liga para Jarbas e Otávio e fala: olha, eu tive orando e jejuando pela sua casa, Jarbas e Otávio. Daqui a pouco, Otávio e Jarbas falam: olha, Mirella e Jussara, nós passamos essa semana todinha orando pela sua mãe, orando por vocês. Oração, nós podemos estar unidos em oração, mesmo sem estarmos todos no templo, unidos em oração. E aí, nessa ideia de estarmos unidos em oração, Jarbas partilhou mesmo no culto de terça-feira aqui na oração, sobre o que a pandemia trouxe nesse sentido de oração, sobre o aplicativo que permite todos da família, o qual não estão nem, Jarbas, numa cidade só, estão espalhados aí pelo Espírito Santo afora, Brasil afora, e ali toda segunda-feira, é segunda mesmo? 7 horas,
a família se reúne, olha só, Bel, pelo aquele aplicativo, acho que é o da escola, que a escola usa para fazer aquela reunião, para que todos possam estar juntos, para orar uns pelos outros. Como é que é, Otávio? O Messenger, né? Hoje nós temos ferramentas que podem nos proporcionar meios para que nós possamos promover a comunhão, mesmo em meio à pandemia, mesmo sem a possibilidade de repente de estarmos aqui. Então, queridos, especialmente com a tecnologia, nós podemos promover a comunhão comunicando pelo telefone mesmo. Você pega o telefone e liga e fala: Bel, eu queria orar por você agora. E ali, como é que está, Bel, o seu dia? E ali você começa a orar por ela. Daqui a pouco você pega: e aí, Caio, como é que está o seu dia? Como é que está o seu pai, Caio? Nós estamos orando por ele. E ali nós podemos estender a comunhão pelos nossos meios que nós temos hoje de comunicação. E aí, para fechar esse ponto de promover a comunhão, nós temos um testemunho muito bonito do que as nossas irmãs do grupo de oração da SAF têm feito aqui na nossa igreja. Uma oportunidade de promover a comunhão no momento de pandemia. Essas irmãs nossas que têm orado toda terça-feira na central, elas tiveram uma ideia, é óbvio, isso regado em meio a muita oração, de ir até a casa desses que não podem vir ao templo, desses que estão no quadro de risco, desses que estão evitando o momento de estar a aglomeração, uma possibilidade de estar no meio de muitas pessoas no templo. Esses que não estão saindo de casa, essas irmãs estão indo até esses queridos para fazer uma serenata ali. E aí você não precisa entrar na casa, né, uma vez que esse está evitando o contágio. Essas irmãs não precisam nem entrar dentro da casa da pessoa, no melhor estilo de serenata mesmo, ficam da porta e ali cantam uma ou duas canções, né? E ali oram, e ali deixam a palavra na vida desses queridos que não estão podendo ir no templo. Então, olha só que forma prática e bela que essas irmãs encontraram de promover a comunhão em dias de pandemia, em dias do qual as pessoas estão com medo do vírus. Então, queridos, este foi a terceira orientação que o Lidório nos trouxe para que nós possamos nos lembrar em meio a dias difíceis. Primeiro, confie e descanse no Senhor. Segundo, mantenha o coração ensinável. Terceiro, promova a comunhão. Não deixe de fazer isso. Não deixe de ligar para alguém, de orar para alguém, de importar com alguém. Então, promova a comunhão. E por último, quarto e último ponto a destacarmos aqui é sobre cumpra a missão. A igreja não pode esquecer que ela tem uma missão. A igreja não pode pausar, a igreja não pode brecar, a igreja não pode esquecer do seu propósito, mesmo passando por momentos como nós estamos vivendo. E aí eu gostaria que os queridos fossem comigo em Atos, no capítulo 8, nós vamos ver um momento difícil da igreja, mas que não foi empecilho para a igreja cumprir a sua missão. Atos no capítulo 8, a partir do versículo 1, verso 1 diz: e Saulo consentia na sua morte. Encerra aqui o trecho onde fala sobre a morte de Estevão, e aí na sequência o verso 1 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Preste bem atenção no versículo 4, que diz: entre mentes, apesar de tudo isso que acontecia, preste bem atenção, o verso diz: os que foram dispersos por conta da perseguição, iam por toda parte pregando a palavra. Até aqui, preste bem atenção. E a partir daqui nós temos o exemplo de Filipe, e como ele se envolveu no ministério da pregação, e como Deus usou. Mas o que eu gostaria de destacar, mesmo frente à dura perseguição que a igreja sofreu aqui, isso não impediu a igreja de avançar, isso não impediu a igreja de cumprir a sua missão, isso não impediu, não estagnou a igreja. Eles seguiram pregando, apesar de tudo isso, entre mentes,
apesar da morte de Estevão, da forma dura que ele morreu apedrejado, porque pregava, apesar da dura perseguição que se iniciou com aquilo ali, a igreja continuou, a igreja que foi dispersa. E aqui nós temos um momento, exatamente o momento da diáspora, o momento onde esses têm que sair ali de Jerusalém e são enviados para várias partes do mundo. Vão para a Europa, vão para a Ásia Menor, os crentes são dispersos ali, são lançados para muitas partes do mundo. Mas o curioso é que isso, como um propósito de Deus em fazer com que a palavra chegasse a locais que ainda não tinha chegado, faz com que os crentes ali se encorajam e não param de pregar e continuam anunciando. Então é nessa ótica que o Lidório, ele destaca que além de confiar e descansar em Deus, além de manter um coração ensinável e promover a comunhão, em dias difíceis, nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós não podemos deixar de estar atento à missão no qual Deus confiou a cada um de nós. E pregar e anunciar é uma das missões. E a igreja aqui, a igreja primitiva, levou muito a sério isso e continuou a sua missão. E quanto a isso, queridos, em meio à perseguição e a igreja pregando, a história narra que a igreja teve um crescimento assustador nesse momento. Quanto mais os crentes eram perseguidos, e mesmo assim não deixavam de pregar, mesmo assim os crentes continuavam arriscando a sua vida, anunciando o evangelho, isso trouxe um grande crescimento para a igreja, a ponto de Tertuliano, um dos mais antigos pais da igreja, e escritores da igreja, do século II, do século III da igreja ainda, Tertuliano dizer que o sangue dos mártires, este foi a sementeira da igreja. Quanto mais matava os cristãos, perseguia os cristãos, mais os cristãos cresciam, avançava a pregação da palavra, mais gente convertia. A ideia dos imperadores, Nero e os outros, era de queimar os cristãos nas ruas, lançá-los no Coliseu para que os leões pudessem destruir. E a mentalidade do imperador era o seguinte: eu vou botar um medo na população, porque eles vão ver, olha, se você tornar um cristão, olha só o que te espera, você vai ser queimado em praça pública, você vai ser lançado na boca do leão. Então a ideia do imperador era impedir o avanço da igreja aqui, mas o efeito foi o contrário. Quanto mais morriam os cristãos e não abandonavam a sua fé, não abandonavam a Cristo, não negavam a Cristo, mais aquilo impactava as pessoas e mais aquilo trazia um crescimento para a igreja. E então, queridos, a igreja levou muito a sério ao cumprir a sua missão, e o fato de estarem passando por um momento difícil, isso não os impediu. Então, queridos, o Lidório diz aqui uma frase que eu fiz questão de destacá-la aqui também, eu queria partilhar para os irmãos: dias de incerteza, como esse que estamos vivendo, como esse que a igreja viveu, dias de incerteza, em dias de incerteza, Deus levanta a sua igreja para a sua missão. Então nós vivemos um dia maravilhoso, em meio a esse turbilhão todo que vivemos, para viver e para mostrar para o mundo a missão que temos, qual é a nossa missão. Como nós já destacamos no ponto anterior, quando nós confiamos e descansamos nesse Deus, nós mostramos para as pessoas que não confiam, que não conhecem a Deus, nós mostramos para ela sobre o Deus que nós cremos, o quanto confiamos nesse Deus, e como esse Deus pode nos fazer descansar, mesmo em situações assim adversas. Então, dias de incertezas, Deus levanta a sua igreja para a sua missão. Então, se tem um tempo bom de mostrar ao mundo quem nós somos, é exatamente situações assim adversas. E queridos, Deus nos fez com um propósito grandioso, não é? Como eu disse, pregar o evangelho é um desses, mas acima de tudo, Deus nos fez com um propósito grandioso. Alguém lembra qual é o propósito grandioso que Deus nos fez? Deus nos fez para a sua glória, Deus nos fez para o seu louvor. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele a glória eternamente, amém. Então nós fomos criados de Deus, para render a ele glórias e louvores. Deus nos criou para esse grande propósito, viver para a glória de Deus.
E como eu disse, anunciar, como a igreja perseguida fez, é viver para a glória de Deus. Mas o que mais seria viver para a glória de Deus? Pensa rapidamente aí. O que mais seria viver para a glória de Deus? O que você pensa, Jarbas? O que seria viver para a glória de Deus? Viver em comunhão, sim. Promover a comunhão, como destacamos. Isso é viver para a glória de Deus. Isso. O que seria, Bel? Viver para a glória de Deus. Já que esse é o seu propósito, o nosso propósito, além de pregar, além de viver para a comunhão. Obediência, Bel. Eu achei que ninguém ia falar esse ponto e é maravilhoso. Muito bem lembrado por Bel. Viver uma vida em obediência a Deus e a sua palavra é viver para a glória de Deus. Alguém quer dizer mais o que seria viver? O que seria viver para a glória de Deus, amor? Adorar Ele em todo o tempo, com a minha vida, com o meu coração, sempre disposto a adorar, engrandecer. Então, queridos, Deus nos criou com um propósito, viver para a sua glória. E viver para a sua glória é obedecer, é viver em comunhão, é viver para adorá-lo, é viver pregando e anunciando as boas novas da salvação, é viver testemunhando a sua grandeza. Então Deus nos criou para a sua glória. Então essa é a nossa missão. E aí, queridos, independente se a porta do templo está trancada ou não, como já destacamos anteriormente, a igreja somos nós vamos viver para a glória de Deus. E é curioso que alguns cristãos até pensaram, por conta da pandemia, os cultos foram suspensos, a igreja foi trancada, e aí teve gente que pensou, já que a igreja está trancada, eu não preciso nem de orar, eu não preciso nem de ler a Bíblia, e muitos esfriaram na sua fé nesse ponto. Muitos se esqueceram que a igreja somos nós. O templo pode estar trancado, mas a igreja somos nós, e essa igreja tem que estar sempre viva, promovendo a comunhão, como destacamos aqui, e entendendo que nós temos uma missão, viver para a glória de Deus. Tendo o templo aqui ou não, nós precisamos viver para a glória de Deus, estando aqui, ou estando na escola, ou estando na rua, nós precisamos viver intensamente para a glória de Deus, obedecendo, promovendo a comunhão, cumprindo a vontade de Deus, pregando, anunciando. Nós vamos orar agora, nós vamos orar. Certamente Deus falou ao nosso coração, Deus falou ao meu, ao seu coração. Nós vivemos em dias de incertezas, dias difíceis, dias de coronavírus, mas nós temos a certeza do agir de Deus, do cuidado desse Deus que é maravilhoso sobre as nossas vidas. E, queridos, algumas coisas, como destacamos aqui, nós precisamos lembrar. Confie e descanse em Deus, meu querido. Mantenha o coração ensinável. Promova sempre a comunhão. Pensa de que forma você pode promover a comunhão. E de que forma você pode cumprir a sua missão. Porque talvez você tenha achado que em dias difíceis a sua missão foi suspensa. Não, pelo contrário. Você e eu, nós temos uma missão. Viver para a glória de Deus. Feche os olhos e ora ao Senhor. Fala, Deus, me ajuda, Pai. Nos ajude, Senhor. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, te agradecemos por esse momento precioso, Deus, na tua casa e na tua presença. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada existe ou acontece sem a permissão do Senhor. Ó Deus, é fato que estamos vivendo dias difíceis, mas obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa, pelo teu sustento, Pai, dia após dia sobre as nossas vidas. E de fato, nesses tempos difíceis, nós podemos confiar e descansar no Senhor. E obrigado, Deus, pelas lições que temos aprendido nesses dias difíceis. Sim, a nossa fé tem sido provada, mas nós estamos crescendo e desenvolvendo cada vez mais na tua presença. Deus, nos ajuda a viver em comunhão, em primeiro com o Senhor.
orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor de fato e de verdade. E também, ó Deus, mantendo comunhão com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de retornar à casa do Senhor. Os nossos templos estão abertos, ó Pai. Que nós possamos aproveitar essas oportunidades para estarmos juntos em comunhão, crescendo espiritualmente. Deus, visita a igreja do Senhor. Quantos irmãos desanimaram, quantos irmãos não têm vindo mais à igreja? Deus, aquece, aviva, restaura o ânimo, restaura a vida espiritual. Deus, tenha misericórdia. Pai, nos abençoa também nesse tempo a vivermos a missão, a colocar em prática aquilo que o Senhor requer de nós, que é compartilhar a Tua palavra, que é testemunhar, que é evidenciar Cristo nesses dias difíceis. O Senhor é tudo para nós e não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Ó Deus, nos ensina a anunciar isso para aqueles que estão ao nosso redor e que estão sedentos e carentes dessa mensagem que cura, que restaura e que dá vida. Pai, nós estamos aqui, mas com os olhos fitos no Senhor. Nos fortalece dia após dia e aviva o nosso coração, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. De pé para nós recebermos a bênção e encerrarmos o culto nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito repousem sobre o povo, sobre a igreja amada do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e para sempre. Amém, amém. Nós estamos encerrados, meus queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.